todos. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra conosco aí na segunda carta de João, a partir dos versos 7 até o 13. E hoje, graças a Deus, nós vamos concluir mais uma carta dessa daí apostólica, e que Deus possa nos abençoar com a exposição de sua palavra. Então, na segunda carta de João, dos versículos 7 até o 13, diz o seguinte, diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes o completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faça-se cúmplice das suas obras más. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então, o nosso autor aqui, o apóstolo João, ele inicia a sua mensagem alertando mais uma vez essa congregação eleita, da qual ele se dirige aí, a respeito dos pregadores gnósticos itinerantes, homens que iam de igreja em igreja, meus irmãos, e iam aí causando confusão e perturbação aí entre os crentes, pois eles deturpavam o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois eles contradiziam tudo que esses mensageiros do Deus Todo-Poderoso aí, do Senhor Jesus Cristo, diziam, tudo que eles haviam ensinado. Então, nesse sentido, João ele alerta os crentes da Ásia e os crentes aí de todas as épocas, que homens que não se mantêm naquilo que permanece, que é a sã doutrina que ele apresenta aí, que é a palavra de Deus, não permanecem em Cristo e também não permanecem ao Pai. Então, por essa razão, eles não têm o Pai e não têm o Filho também. Esses homens são homens sedutores, são homens aí que são regidos pelo espírito do anticristo. O irmão Matthew Henry, ao comentar essa sessão, ele diz o seguinte aqui, se descreve o enganador e seu ensino. Ele traz um engano acerca da pessoa e do ofício do Senhor Jesus. Tal é o enganador, um anticristo, engana as almas e sabota o reino do Senhor Jesus Cristo. E por que, meus irmãos? Porque o falso profeta, o falso mestre, ele traz algo aí, ele oferece algo que é supostamente novo e que os crentes não têm, só que o que na realidade eles querem é destruir aquilo que os crentes já possuem, e desta forma eles trazem um ensino supostamente novo, ensino que não é novo. Por isso o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, ele fala que não é outro evangelho, mas é um evangelho deturpado que visa destruir aquele evangelho puro e simples que os apóstolos já haviam ensinado. Então, eles oferecem algo que é supostamente novo, só que na realidade o que eles visam é destruir o que os crentes já possuem, alegando-lhes prover um conhecimento novo. Como eu disse a vocês, só que na realidade o que eles querem é destruir a doutrina do Salvador. Então, o que eles almejam é destruir o que os crentes já possuem. E como um bônus, sabe o que mais eles oferecem às pessoas? Oferecem um Cristo aí substituto, um Cristo que não é bíblico, um Cristo que não aparece na palavra, um Cristo totalmente diferente daquele Cristo que os apóstolos ensinaram. E dessa forma, algo que vocês têm que ter claro na mente de vocês, se a mensagem que está sendo trazida, meus irmãos, não tem uma base escritural, não tem uma escritura para fundamentar o ensino, saiba que tal ensino não existe. E se não existe, foi algo que foi inventado. E de modo geral, João começa a sua mensagem aconselhando os crentes de todas as épocas, meus irmãos, a se cuidarem aí da astúcia dos falsos mestres e dos falsos profetas. Temos um alerta categórico aí, meus irmãos, do apóstolo João, a respeito de mestres, pastores
e profetas que se levantem em nosso meio trazendo um ensinamento novo. E ele alerta, meus irmãos, que todo ensinamento novo deve ser analisado e confrontado com as Escrituras, para ver se tem uma base escritural, para ver se tem uma base bíblica. Se tal ensinamento não se encontra na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, eu posso dizer com toda certeza para vocês, esse ensinamento deve ser rejeitado porque não existe na palavra de Deus. Então esse ensino não é palavra de Deus, mas é um conto que o tal homem inventou em sua própria mente, aí cauterizada pelo pecado e enredada aí pelo inimigo. E desta forma, todo ensinamento que não está na palavra de Deus, que não tem uma base escritural, eu falo no nome do Senhor Jesus Cristo, deve ser rejeitado. Veja o que diz o apóstolo João aqui, no capítulo 4 de sua primeira carta. Vejam bem o que ele diz aqui. Nós tivemos um sermão aqui em cima dessa sessão de João, que já está em nosso canal, que foi intitulado Examine os Ensinamentos. E veja o que ele diz aqui, no capítulo 4 da primeira carta de João, dos versículos 1 até o 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. E eu acredito que vocês se lembram que a palavra espírito aqui, eu dizia, quando eu expunha esse texto aqui, refere-se a ensinamentos que João está falando aqui. Então, amados, não deis crédito a qualquer espírito, a qualquer ensinamento. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então todos os apóstolos, meus irmãos, nós vamos encontrar eles nos fazendo esse alerta aí, dizendo, examine as Escrituras. O próprio Senhor Jesus, quando ele veio há mais de 2000 anos atrás, ele dizia lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque nela vós cuidai ter a vida eterna. Então é necessário examinar os ensinamentos, para ver se esses ensinamentos procedem de Deus. E todo ensinamento que não tem uma base bíblica, que não tem uma base doutrinária que emerge da Escritura, os apóstolos estão dizendo, rejeite. Veja Gálatas aí, capítulo 1, de versículo 6 até o 9. Veja como o apóstolo Paulo, ele arrediu aí contra os judaizantes, que eram aí falsos mestres que estavam se levantando ali na província da Galácia. E ele diz o seguinte aqui para eles, também temos aí um sermão no nosso canal baseado nesse texto aí que diz o seguinte, o dever de manter o evangelho puro. Então veja o que ele diz aqui, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou admirado que vocês estejam passando daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outra coisa, para outro tipo de ensinamento, um ensinamento que não tem base escritural, que não tem base doutrinária. E desta forma, o apóstolo Paulo diz, eu estou perplexo, o qual não é outro, ele diz, não é outro evangelho, é outra coisa que estão ensinando aí, que está destruindo tudo aquilo que nós conquistamos com esforço. Senão, há que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Então ele está dizendo, se alguém está trazendo um ensinamento novo, que vai além daquele que vocês receberam ao princípio, considera maldito. Considera contrário às Escrituras, considera anticristo, considera como não sendo palavra de Deus, porque não tem base escritural. Porque se tivesse base escritural, nós diríamos amém. Mas como falta evidência escritural, nós alertamos aí, não recebam esse tipo de ensinamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 4,
O apóstolo Paulo ele é um pouquinho mais claro a respeito disso. Ele vai dizer para não ultrapassar o que está escrito. Vejam bem o que está dito aqui. Eu poderia usar uma palavra aí um pouco mais clara. Não atropele o que está escrito, não passe por cima do que está escrito. Vejam bem o que está dito aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, de versículo 6. O apóstolo Paulo ele é enfático aqui ao dizer isso. Ele diz o seguinte, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Então ele está falando, eu como mensageiro de vocês, como apóstolo, e Apolo, como sendo o vosso pastor, eu estou dizendo o seguinte, aprenda conosco, não ultrapasse o que está escrito, siga o nosso exemplo. Vejam bem aqui, Então ele diz assim, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então ele está dizendo, não ultrapasse o que está escrito, não atropele a palavra, porque quando você atropela a palavra, você está dizendo que você tem um conhecimento maior do que o outro, e você está menosprezando o seu irmão, e está dizendo que você é superior a ele, quando nós não somos. Todos nós recebemos o mesmo ensinamento que está contido nas Sagradas Escrituras, e não existe ensinamento maior e ensinamento menor. Todos os profetas do passado, os apóstolos ali do Novo Testamento, os pregadores que vieram no período ali dos pais da igreja e depois no período da Reforma Protestante, todos ensinaram uma mesma revelação. A revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavra que nos confirma para a vida eterna. E esse evangelho deve ser mantido puro e simples da forma que foi dado. Então, nesse sentido, o que fica claro é que todo ensinamento deve ter uma base escritural. Se não se encontra nas Escrituras, se não tem base doutrinária que emerge da Bíblia, deve ser rejeitado. O irmão Simon Kistemaker, ao comentar a respeito desse tópico, ele vai dizer algo aqui bastante interessante. Se alguém avança e deixa a fé, ele diz, se alguém está avançando e está deixando a fé de lado, essa pessoa regride, ou seja, volta para trás, e vê-se em ruína espiritual. O que ele quer dizer com ruína espiritual? Ele está dizendo que está morrendo espiritualmente. O verdadeiro progresso está sempre arraigado na doutrina de Cristo. E qual é a doutrina de Cristo? É a palavra de Deus que foi revelada pelos profetas e pelos apóstolos. O que passa disso é anátema, é maldito. Então, em suma, qualquer novo ensino, meus irmãos, que surja no meio da igreja e que ultrapasse a palavra que já está revelada, que já está clara, que ultrapasse o que está escrito, isso não é progresso, isso é retrocesso. E o que eu quero dizer com retrocesso? Quer dizer que quando a pessoa passa e ultrapassa aquilo que está escrito, ela não está indo para frente, ela está voltando para trás, ela está minguando espiritualmente e está deixando a doutrina fundamental da fé. Então, no sentido de que a pessoa acha que está avançando, mas como eu disse, ela está voltando para trás. Ela está morrendo espiritualmente, mas na realidade está indo para trás, pensa que está crescendo, mas como eu disse, na realidade não está crescendo. Não está crescendo em graça porque está deixando a palavra para trás, está ultrapassando o que está escrito, está deturpando o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso está morrendo espiritualmente. Dessa forma é necessário manter o evangelho puro e simples.